Olá, muito boa tarde. Em cada sexta-feira, este programa da Igreja Católica analisa os textos da Bíblia lidos nas Eucaristias de domingo, procurando as chaves de leitura que permitem compreender cada um deles. Uma análise que queremos desenvolver com os convidados de hoje do programa Eclésia, o Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o Padre Vítor Gonçalves, pároco na Igreja de São Domingos, em Lisboa. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Analisemos então, desde logo, o primeiro texto que é lido nas Eucaristias deste domingo, do livro dos Números, no capítulo 11, em que circunstâncias, Padre Armindo Vaz, se fala do Espírito, e precisamente neste contexto do Antigo Testamento? Diz bem, circunstâncias. O livro dos Números descreve a travessia do deserto por parte dos israelitas numa situação em que não havia nada. No deserto não há nada, há o céu e a terra. E então essa situação fez entrar os israelitas em crise total. Uma crítica contra os líderes, os seus líderes, Moisés e o seu irmão Arão, por os terem tirado da escravidão do Egito. Veja lá. Os líderes mostravam o caminho da terra prometida, mas o povo olhava para o Egito. Olhava para a abundância de comida, as melancias, os pepinos, os alhos porros, apesar da muita escravidão. Carne. Apesar da escravidão. Ou seja, os líderes viam a terra prometida, os israelitas viam o deserto. Os líderes apontavam o futuro, os israelitas olhavam para o passado. Moisés e os líderes de Israel viam o futuro como uma oportunidade. Os israelitas viam o futuro como uma fatalidade. Continuavam a olhar para o passado. Porquê? Porque é melhor o passado conhecido do que o futuro desconhecido. Isto acontece sempre nas sociedades, nas lideranças políticas, sociais e até religiosas. A renovação e mesmo a necessidade de renovação gera quase sempre cautelas, receios, medos, cuidado com o futuro, eventualmente não freios, nem travões, mas sim muitos cuidados. Ora, é aqui que então começa este texto. Isto é, o líder Moisés queixou-se diante de Deus que não suportava mais as críticas deste povo. Não conseguia a indisciplina crítica do povo. E então o que é que Deus lhe sugere? Que escolha 70 anciãos, sábios, para que também eles o ajudem na direção, na governação daquele povo. E então o Espírito de Deus toca também estes 70 anciãos e mais 2 que eventualmente não estavam no número, não faziam parte do grupo, mas que também receberam o Espírito de Deus. E aí temos duas atitudes. A do jovem e inexperiente Josué, que é a atitude da pusilanimidade. Meu Senhor, proíbe-os. Por outro lado, uma segunda atitude, a de Moisés, o experiente líder que tem a atitude da magnanimidade e que responde: quem me dera que todo o povo profetizasse e tivesse o Espírito de Deus. Ora bem, este trecho realmente ajuda-nos a compreender que nós não temos que ter medo do futuro, temos que confiar no novo e tudo isto com grande magnanimidade, isto é, com ânimo grande, com grande alma, ou alma grande. Um horizonte de esperança, enfim, a ler também nos dias de hoje. São épocas de transformação a que vivemos, Padre Vítor? Sempre. Não sei como é que é esta divisão. Não sei como é que é depois esta divisão do espírito, mas é fundamental perceber que o espírito não está concentrado só em alguém ou num chefe ou num líder. O espírito
Até porque essa é a referência. É bonito, até quase a dimensão plástica. Deus desce da nuvem, fala com Moisés e então combinou tirar uma parte do espírito dele. Quer dizer, Deus não acrescentou mais espírito, só diversificou-o, portanto, confiou-o, e este número 70 também tem todas as suas dimensões simbólicas, e até porque, curiosamente, os tais 72, há um determinado momento em que são as nações conhecidas à época e do tempo. Portanto, o que aqui está é esta percepção fundamental de que é preciso ter muito cuidado com os fanatismos e com os absolutismos, ao nível humano. Porque Moisés acaba por representar esse espírito aberto, alguém que está cansado, mas que fica tão maravilhado com o facto de até 2 que não faziam parte do grupo, não estavam lá na reunião, também receberam o espírito e também profetizaram. Primeiro, não vamos pôr fronteiras à ação de Deus. Portanto, o espírito sopra onde quer e aí o que é importante é saber, de facto, detectar esses apelos que o espírito faz. Lutar contra o fanatismo. Josué quer logo resolver o problema. Ó Senhor, manda-os calar. Tu tens ainda autoridade para os mandar calar. A tentação do fanatismo, e aqui que aparece condenada, e que é sempre, no fundo, agredir aquele que não pensa como eu, ou que não faz parte do meu grupo, e principalmente fechar os olhos ao bem e à graça que acontece nos outros, e que os outros são também protagonistas disso. Portanto, Moisés nega o sectarismo e, no fundo, escolhe e exalta esta multiplicidade dos carismas. Aqui o que se revela é uma comunidade onde há muitos carismas que, vindo de Deus, servem para o bem de todos. É um texto a ler em contexto especificamente religioso ou não, para além dele? Aqui é o contexto sempre do poder e do serviço. De facto, em todos os poderes, tudo aquilo que é absolutizar numa só pessoa, numa só ideia, esquecendo de ouvir. O ouvir é tão importante. Ouvir aquilo que cada pessoa, pela sua identidade, pela sua dignidade, pela sua sabedoria, e principalmente pelo Espírito de Deus que fala nela, também quer dizer, é empobrecimento e causa a destruição das sociedades. O isolamento das chefias causa a destruição de um grupo. E aí, de facto, uma mensagem para todos os tempos, acredito. Padre Armindo Vaz, passamos a analisar o texto do Evangelho que é lido nas Eucaristias deste domingo, do capítulo 9, do Evangelista Marcos. Fala também do tal grupo que o Padre Vítor Gonçalves referia e do fanatismo diante do grupo dos que pertencem ou não pertencem, sendo contrariado depois por Jesus, quando afirma quem não é contra nós é por nós. Fala. Começa parecido até, não é? Com duas números. Exatamente. De facto, este trecho do Livro dos Números está escolhido pela liturgia para enlaçar com este trecho do Evangelho que contém as mesmas duas atitudes. A de uma atitude proibitiva relativamente àqueles que não são do nosso grupo e a atitude liberal, generosa de Jesus, que diz, não proibais. Não proibais. Porque o Espírito pode soprar em todos. Ora bem, aqui, de facto, os discípulos sentem uma dificuldade em integrar. É a tal atitude rígida face àqueles que têm também a prática do bem com gestos de amor ao próximo. Expulsavam demónios, ou seja, curavam do ponto de vista psíquico, físico ou psicofísico. Isto é o que significa o Novo Testamento com a expressão simbólica de expulsar demónios. É libertar do mal, de todo o mal físico, psíquico ou psicofísico. Estas pessoas faziam o bem, por que não aceitá-las? Ora bem, é isso o que propõe Jesus aos discípulos que ainda não tinham aprendido esta lição. E então, assim, Jesus diz-lhes, sugere aos discípulos que há que incluir em vez de excluir. Há que unir em vez de dividir. Jesus não quer uns grupos contra outros. Quer construir a igualdade e a fraternidade. Porque ele sabe muito bem que estas invejas geram divisão.
geram divisão e, portanto, exclusão. Ora, o projeto de vida social e humano de Jesus é um projeto de igualdade, de fraternidade e de liberdade. Uma outra parte do texto já analisaremos. Antes, porém, Padre Vítor, sobre esta temática. De facto, aqui este aspecto inclusivo e, no fundo, um bocadinho até todo o Evangelho. Eu gostaria de ligar com começa este domingo também a segunda parte. Começa este domingo a Semana Nacional de Educação Cristã, que é sempre uma ocasião para os educadores, mas também para aquilo que são as comunidades educativas, as famílias, as escolas, refletirem em perspectiva cristã o que é educar e o que é ajudar a crescer, e no fundo estamos nesse processo. Nós vemos que há aqui uma pedagogia muito importante de Jesus. A ação de Deus não é exclusiva do seu grupo, e tudo aquilo que liberta o ser humano, quem quer que atue em favor do homem, é dos nossos, no fundo, o que Jesus está a dizer. Porque não se pode atuar em favor do homem sem, no fundo, ir ao encontro do desejo de Deus, que é que o homem seja livre de tudo aquilo que o possa oprimir, explorar, escravizar. E depois encontramos aqui este aspecto importante de Jesus chamar a atenção: cuidado quando escandalizais os pequenos. E quem são os pequenos? Quem são? No fundo, podemos encontrar aqui as pessoas frágeis na fé, as pessoas que às vezes não entendem tão completamente, mas que diante daquilo que nós dizemos, cristãos mesmo, comunidades, e depois daquilo que fazemos, dizem: olha, não dá uma coisa com a outra. Então, isso é um escândalo. É um escândalo porque cria uma divisão interior e faz sentir que aquela palavra não está a ser vivida. Mas, ainda mais, o escândalo que vem de dentro. Este modo de falar da mão, do pé e dos olhos, e eu vou passar ao Padre Armindo. Interessa perceber o realismo e o simbolismo. Entender, claro, é perceber que não são os membros que devem ser cortados, são aquilo que os membros fazem, no fundo, os comportamentos desses membros, que precisam de ser corrigidos, que precisam de ser cortados. E aí há um processo grande de educativo que é importante. Vejamos então essa segunda parte do texto, Padre Armindo Vaz, quando o autor refere, se tomar para ti a ocasião de escândalo, corta, enfim, e vai repetindo essa sentença. Aos olhos, aos pés. Ao escândalo. Exatamente. Escândalo é a pedrinha no sapato. É o obstáculo que impede de caminhar livremente no seguimento de um objetivo, neste caso, no seguimento da pessoa de Jesus. Obstáculo, escândalo. De quem? Dos pequeninos, diz o texto. Escândalo dos pequeninos. Estes pequeninos são, sem dúvida, crianças, mas não são só as crianças, são todas as pessoas desprotegidas ou que têm alguma dificuldade ou que estão a começar o caminho. São crianças na fé? Que são crianças na fé, exatamente. Meninos na fé, como diz Paulo aos Coríntios. Não é? Ora, temos aqui, nesta linguagem que Jesus usa, não é? Se a tua mão, se o teu pé, se os teus olhos te escandalizam, corta-os. Primeiro fala de escandalizar o outro. E aí o apelo é tremendo. Quer dizer, mas temos que ter em conta a linguagem, o tipo de linguagem, isto é, não a podemos entender à letra. Curiosamente, aqueles que costumam exigir que o Evangelho se entenda à letra, eu gostaria de os ver aqui agora a levar à prática estas recomendações do próprio Jesus. É claro que todo o Evangelho em geral, não é? Cada texto com a sua linguagem, mas sobretudo aqui nesta passagem nós temos uma linguagem que é metafórica, é simbólica, é uma linguagem figurativa. Isto é, usa imagens. Mas é uma linguagem que procura salvar a pessoa no seu todo, propondo-lhe um processo de conversão. Porque aqui está, é um apelo à conversão. Quando se recomenda evitar o escândalo do outro, então aí está-se a fazer uma chamada de atenção à responsabilidade que a pessoa tem face ao outro. Eu não vivo sozinho na vida humana. Eu vivo com, eu sou com. E, portanto, tenho que ter cuidado com aqueles que convivem comigo. É isto que significa, o que quer significar Jesus. Não escandalizar o pequenino. Responsabilidade perante os outros. Agora, quando se trata do escândalo de si próprio,
isto é, a tal mão, o braço, o pé e os olhos. São os órgãos que podem, que realmente executam ações. Também aí a linguagem é obviamente uma linguagem metafórica. O que é que quer significar? Que há que ter seriedade na vida, não é? Despertar a consciência para regressar constantemente ao essencial da vida, para dar sentido à própria existência. Como? Dando-se a Deus e dando-se ao próximo. E, portanto, tendo cuidado com as próprias ideias realizadas pela pessoa. E é aqui que essa tarefa educativa de famílias, de comunidades... E de escolas, claro. E de escolas. Porque o que se corta não é o dedo apontado, é a atitude que me faz apontar o dedo para o julgar. O olhar sobranceiro, as mãos que roubam, os pés que são tão rápidos a ir vingar-se. É isso que tem que ser mudado. E é muito interessante também ver, porque é uma expressão difícil de entender, é que Jesus fala da Giena. A Giena era um vale a sul de Jerusalém, que era considerado um pouco a lixeira, porque lá eram constantemente queimados os lixos da cidade. Não é uma imagem de inferno nenhum, como às vezes foi considerado. Não, não há aqui uma atitude de condenação, mas Jesus encarna um pouco aquela linguagem própria dos rabinos do seu tempo de apresentar um choque e dizer... Isto é um convite urgente e preocupado de Jesus, que é preciso nós cortarmos atitudes que não nos ajudam a crescer para não perder esta oportunidade maravilhosa da vida e de crescer no amor de Deus. Portanto, não é uma referência a uma condenação eterna, penso eu. Temos de avançar para o terceiro texto, que é a segunda leitura que se escuta nas Eucaristias deste domingo, da Epístola de Santiago, no capítulo 5. E aí há um tema, creio eu, que percorre esse texto, o tema da riqueza, e traçam-se sentenças nada agradáveis para quem é rico, diria Padre Armindo Vaz. Realmente, os profetas em toda a Bíblia são tratados com muito cuidado, por vezes com invectivas mesmo violentas. Estou a referir-me aos profetas. Aqui, o apóstolo Tiago, recuperando essa atenção aos ricos, parece que, na minha perspectiva, na minha maneira de ler o texto, admito que não é a única, obviamente, mas na minha maneira de ler o texto, Tiago não quereria propriamente condenar os ricos. Com certeza, apontam-lhes os vícios dos usos da riqueza, os desvarios, os excessos no uso das riquezas. Mas a intenção não seria propriamente condenar. Seria mais um desafio a abrirem-se à complexidade da vida humana e a verem para além do horizonte limitado da riqueza humana. Isto é, para verem um mundo em que eles próprios poderiam ser atores, até protagonistas, a transformar esse mundo. Mas para isso, então, aponta-lhes a origem das riquezas e as consequências das riquezas. Origem, e isto parece dos nossos dias, se elas, as riquezas, tiveram origem na negação do salário justo aos ceifeiros e aos trabalhadores, então isso é um abuso que tem que ser corrigido. Porque os trabalhadores aos quais se nega esse salário bradam, clamam ao Senhor do Universo, que é justo. E como diz a Bíblia, já no Antigo Testamento, o Senhor do Universo ouve, escuta o ser humano. Não é um Deus surdo às invocações dos seus fiéis. Ele ouve, escuta a palavra e a oração dos seus fiéis. E, portanto, é um Deus que escuta para fazer justiça. Isto é, para estar também do lado dos fracos, aqueles que a ele clamam. É um ambiente escatológico, que há aqui, de facto,
um sentido de juízo. Há aqui proclamado, é como que proclamado um juízo. Não sou tão meigo como o Padre Armindo, porque eu creio que isto é uma interpelação não só a todas as riquezas deste acumular de bens, mas todas as pertenças riquezas quando alguém se julga superior aos outros. E a partir daí pode fazer o que interessar, porque o outro deixou de ser um igual a mim. E, portanto, aqui a riqueza não é nunca condenada. O problema da riqueza é ela concentrar-se só nas mãos de uns. E, portanto, aí é denunciada que a origem da riqueza quase sempre é injusta. É acumulada geralmente pela injustiça para com os mais fracos, fruto da cobiça, de abusos, de exploração dos trabalhadores. E, portanto, ela é, ou melhor, quem é rico, no fundo, acaba por substituir Deus no seu coração pela abundância dos bens e esquece essa orientação primeira e natural que Deus fez ao criar, é que os bens deste mundo destinam-se a todos. Todos têm direito e responsabilidades e, por isso, há aqui uma proclamação, de facto, grave, um grito que se espalha ao longo da história, porque se olhamos para a nossa sociedade, nós vemos acumularem-se questões à volta disto e muitas vezes com o pactuar sereno de governos, de opções políticas, de opções quase diria justificadas pela história ou porque faz-se assim. Onde parece que se acentuam essas grandes diferenças entre os muito ricos e os muito pobres. Os muito ricos, precisamente, ilicitamente, como diz o texto. Concretamente. E isso refere-se, e São Tiago é duro também para acordar as consciências. Claro, ele não está aqui a destinar os ricos ao inferno. Está a dizer, meus amigos, é importante mudar. Porque a vossa riqueza a traça já a corroeu. Nem vocês são felizes assim. Portanto, é importante e é possível mudar. Mas essa mudança implica, de facto, uma renovação de presença no mundo onde o outro não é apenas alguém que eu exploro ou alguém que não tem nome, mas que é um irmão. Um desafio, sem dúvida, muito atual para os tempos. Quero fazê-los pensar. Tudo o que acumuláis, para quem fica? E ele está a sugerir-lhes. Nós, no fim da nossa peregrinação terrena, só levamos connosco aquilo que dermos e partilharmos, sobretudo com os mais necessitados. Portanto, é um apelo à magnanimidade e à generosidade. Esperemos que esse apelo se vá espalhando também nos dias de hoje. Agradeço-vos, em cada um de nós, agradeço por terem estado neste programa, onde apresentámos as mensagens sugeridas pelas leituras bíblicas lidas nas Eucaristias deste domingo. Desejo-lhe um bom fim de semana e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.